Vou gravar aqui, gravar no Zoom também para deixar no YouTube, sobre triângulo amoroso, onde vamos falar, né, sobre diversas formas de triângulos amorosos que existem, que muitas vezes nós não percebemos e que prejudica as nossas relações, né, principalmente as relações conjugais. Então, vocês são muito bem-vindos sempre no Instituto Sheila Querido. Sheila Queridos, porque vocês estão incluídos também nesse universo, né, que completa a minha missão de vida, que completa aí o meu trabalho. Quem chega, seja muito bem-vinda, é uma live surpresa, é uma live que não teve comunicação, né, mas mesmo para deixar registrado. Então, vamos lá. Né? Para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga há 26 anos, sou consteladora há 10 anos, além de atender pessoas na clínica, eu faço workshops, esse mês eu fiz workshop sobre triângulo amoroso, e também eu ofereço curso de constelação familiar sistêmica, uma extensão universitária, inclusive estou com matrículas abertas desse curso, né? Quem desejar fazer um profundo desenvolvimento pessoal e quem desejar também fazer ser constelador, né? Um curso que tem muita prática, são 10 meses, são 10 módulos e 250 horas. As pessoas falam que elas saem de lá transformadas, é como se fosse uma máquina do tempo, que elas revisitam a vida no passado, né, e se fortalecem aí para o presente e futuro. Mas o assunto aqui é triângulo amoroso, né, também. Quais são as possíveis influências nos relacionamentos afetivos que nós temos? Vamos lá. Opa! Quando um casal fica junto, né, se encontra, aquele amor à primeira vista, tudo fica muito lindo, tudo é muito, a pessoa é ideal, a gente vê, né, no outro as características que complementam, aquelas coisas esquisitas iguais, né? Eu tenho um amigo que fala, nossa, ele adora comer macarrão com farinha, eu também, ai, que lindo, né? Então, a gente tem esse amor à primeira vista, mas não percebe, né, que não é só nós e a outra pessoa, e sim nós e também todo o sistema familiar junto, né? Os meus, né? Os meus familiares e os familiares de quem eu encontro. O que é que pode influenciar aí dentro, né, de um sistema familiar? Eu estou primeiro, né, o nosso pai, a nossa mãe e até os nossos avós, né? Dependendo da forma, né, que nós nos relacionamos, nós podemos trazer muitas coisas adotadas que não são nossas, em referência à pessoa que nós estamos relacionando, em referência à mulher, em referência ao homem, né? Dependendo da forma que eles olhavam, nós adotamos isso, né? A nossa epigenética existe para trazer todas as informações que deram certo no sistema familiar e aquelas que não deram certo, né? Também, né, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso que você vai falar parece que não tem muita lógica, Sheila. Se nós tivermos, sabendo ou não, se tivermos irmãos mortos, se tivermos irmãos que foram abortados, a ressonância dessa morte desse irmão pode afetar a nossa vida por completo e principalmente os nossos relacionamentos. Pode ser que a gente fique mais ligado a essa energia de dor, a essa energia de morte, e temos uma dificuldade muito grande de nos colocarmos na vida. Isso interfere nas nossas relações afetivas e pode entrar aí, percebem, como um triângulo dentro da relação. Não sou só eu que entro na relação, essa dor, esse luto incompleto também entra, né, nessa dor aí. Como eu falei, nós temos uma lealdade familiar inconsciente, muitas vezes fortíssima, né? Temos sentimentos adotados e muitas vezes temos sentimentos também de vingança, né? Existe aí uma necessidade muito grande, né, de honrar
os homens de honrar os homens da família, do jeito que foi, da maneira que eles conseguiram ser, e não conseguir fazer muito diferente, as mulheres ter lealdade e as mulheres da família, se foram submissas, se foram fortes, se foram matriarcas, tem uma tendência natural da gente trazer isso. E também a nossa criança em relação aos nossos pais. Né? Vou falar um pouquinho mais para frente, que o primeiro todos nós sabemos, né? Freud já dizia que existe um triângulo amoroso em relação aos nossos pais, quando nós temos lá nossa primeira infância, né? Os meninos têm vontade de tomar o lugar do pai e ficar com a mãe, e muitas vezes ficam, né? Porque a mãe também traz esse filho para o seu lado, ao invés de colocar no lugar do filho, né? Pedindo essa força, né, para o filho tomar esse lugar do pai, porque com o pai, realmente, com o cônjuge, é muito difícil. Muitas vezes os filhos entram nesta armadilha para sempre, porque o importante é ele ter essa ilusão, achar que pode substituir o papai, ficar ao lado da mamãe, mas não ficar, para que ele possa depois perceber que ele precisa encontrar o par dele, a mulher dele, né? E a mesma coisa a menina. E também tem muitos, né? Os filhinhos da mamãe, né? Que geralmente ficam nessa esfera da mãe, né? E não vai para a esfera masculina do pai, não se fortalece, não toma o impulso para ir para a vida e para ir para as relações afetivas, e a filhinha do papai, né? Que fica olhando se ela já tem aquele pai que é o homem da vida dela, e não é somente naquele período da primeira infância, e ela acredita que aquele é o melhor homem do mundo, e que ela deseja alguém, se ela for procurar alguém, tem que ser igualzinho o pai dela, ela não vai encontrar, então ela fica nessa esfera do papai, não vai para a esfera feminina da mãe, não se redescobre como uma mulher para poder conquistar outros homens, se ela já conquistou, então ela não terá um motivo. Né? Talvez é muito comum na adolescência, até mesmo na juventude, naquela juventude que vai até os 40, 50, muitas vezes essas pessoas elas ficam mais na necessidade de encontrar um par sexual do que um par afetivo. Né? Porque aquilo que ela não pode fazer culturalmente, moralmente, né? Emocionalmente com o seu pai ou com a sua mãe, ela vai precisar fazer com alguém, mas é o que cabe na vida dela, né? É o que cabe. Aí tem um grande triângulo amoroso, vocês não acham? Também tem outras influências aqui de triângulo. Relacionamentos passados mal resolvidos. O que vocês acham? Pode tornar um triângulo amoroso? Se nós não interrompemos os nossos relacionamentos de uma forma afetiva, de uma forma respeitosa, se a gente não deixa com o outro, se a gente não assume a nossa responsabilidade de ter 50% de responsabilidade do que deu certo e do que deu errado num relacionamento, isso também perdura para as outras relações, né? Então, a forma também que nós interrompemos os relacionamentos anteriores, né, de uma forma, de uma exclusão, então aquele namoro que terminou, mas terminou de uma maneira mais, que não foi tão respeitosa, né, os abortos também de outras relações, né, os filhos não assumidos, de alguma forma, a energia desses excluídos acabam ficando dentro da relação também, né? Como se tivesse sempre algo ali incomodando, como se fosse necessário sempre olhar para trás, sempre e quem está junto, né? De quem tem essas exclusões, esses segredos, essas mágoas, né? Essas raivas do passado, percebe que a pessoa não está inteira ali naquela relação, acaba sendo também um terceiro nessa relação. Tem uma coisa que eu vou falar agora, pode ser que algumas pessoas vão me protestar, vão falar, mas é algo a se refletir. Nem tudo que eu falo é uma verdade, né? Mas é algo para refletir, pensar, analisar, vivenciar, e quando estiver vivendo, poder analisar, que é
as pessoas que fazem sexo com muitas pessoas de uma maneira muito banal, né? A gente sabe que o sexo tem uma energia muito grande que influencia, né? E fazer de maneira banal o que uma energia muito grande pode influenciar também, né? Pode ir enfraquecendo as outras relações, pode se perder uma energia aí de sucesso afetivo, ao contrário, né? Poderia ser ao contrário, parece que se fizer muito, se der sucesso sexualmente, né? Mas não é a população, né? Não é a quantidade com pessoas, né? Sabemos disso, o sexo tem uma delicadeza para se lidar, para né, se fazer, a energia do sexo fica muito, né? E vai também para as outras relações, né? E muitas vezes essa substituição também que a gente faz, né, que algumas pessoas fazem, que é a questão, por exemplo, a esposa, ela é esposa, ela não é mãe, né? Esposa, tá aqui. A mãe é mãe, né? Marido é marido, pai é pai, né? Às vezes eu pergunto qual é o motivo, né, que você entrou em determinado relacionamento, porque às vezes tem aquele motivo aparente, né? Eu vou me casar porque eu amo, lógico. Que pergunta é essa, Sheila? Eu vou me casar porque eu amo. Olá, Lucília, tudo jóia? Estou aqui fazendo uma live surpresa, sem avisar ninguém. Só para gravar e deixar registrado o assunto desse mês do workshop, que é triângulo amoroso. Então, às vezes, não é porque eu amo, lógico, eu gostei da pessoa, mas às vezes a gente tem lá no íntimo uma segunda intenção. Por exemplo, eu vou casar porque eu não aguento mais morar com meu pai e com a minha mãe, e eu não tenho condições de morar sozinha, então arrumar alguém, né? Eu lembro de uma moça que ela casou, né? Brigava muito com os pais eram muito rígidos. 6 meses depois que ela estava casada, ela estava com o corpo quase tudo tatuado, que na verdade ela queria ter liberdade para fazer tatuagem. O casamento não durou mais que um ano. Por quê? Na verdade, o que ela queria era ter a liberdade para tatuar seu corpo. Percebe? E às vezes nós fazemos isso com diversos outros motivos. Eu quero casar para ter um filho, eu quero casar para ter liberdade, né? Aí às vezes ela fica tão ausente, a pessoa fica tão ausente na relação afetiva, tão ausente, que o marido arruma outra pessoa, sai, e aí ela fala: opa, eureka, consegui o que eu queria, ele me traiu, agora eu posso me divorciar e ser livre, percebe? Então, e às vezes ele ainda fica sendo o algoz da situação, percebe? Na verdade, isso olha, André, que delícia você aqui. Na verdade, esse relacionamento, ele é uma maneira, um trampolim para conseguir algo que deseja. E, na verdade, uma relação afetiva não é para isso, né? E para que serve, então, né? Também uma relação afetiva, gente? Para que serve uma relação afetiva, né? Na verdade, quando nós encontramos alguém, eu gosto muito do livro do Bert Hellinger que fala Amor à Segunda Vista. Quando nós encontramos alguém, muitas vezes ele traz como um espelho para nós aquilo que a gente não quis olhar no nosso sistema familiar. Ah, aquele pai que tem tal característica, aquela mãe que tem tal característica, ou o meu avô, minha avó, as mulheres do meu sistema familiar têm tais características, né, que eu não concordo, não aceito, e de repente essa pessoa vem trazendo algo muito parecido com a característica que a gente quer excluir. Para quê? Porque a gente só vai evoluir se nós soubermos lidar com as diferenças das pessoas do nosso sistema familiar, que o outro vem espelhando, né? E nós espelhando para eles. E, na verdade, o imã dessa relação, muitas vezes, é o pedido dessa evolução de amor para o seu próprio sistema familiar, para que aí sim, né, como eu disse no começo, muitos casais pensam em fim sós, aí sim, o enfim sós, aí sim, né, depois que eles olharem à segunda vista, perceberem e lidarem melhor com esta relação, com aquilo que eu não gostaria de estar lidando, mas agora eu lido, eu evoluo, ele evolui, eu evoluo, ou vice-versa, né?
E aí sim os dois podem olhar para a relação deles, né? Enquanto isso, pode ser que esteja numa relação triangular, de ódio com alguém no sistema, de ódio com alguém no outro sistema e seguindo, né? Então, o primeiro triângulo amoroso que nós temos, como eu falei no início, é da criança com o pai e a mãe, né? O Freud já dizia isso. E agora os outros triângulos, né? Tem o triângulo de Karpman, né? Que ele fala sobre o triângulo sempre tem uma vítima, e isso pode ser lá na infância, já começa assim, né? Sempre tem um vilão, sempre tem alguém mais espertinho ali, né? Querendo fazer. Esperto todos somos, e um jogo inconsciente todos nós participamos. Onde tem uma vítima, tem um vilão, e é necessário ter alguém que salva, não é? Quando nós somos crianças, muitas vezes pode ser a mãe a vítima, pode ser o pai vilão. O certo, se nós tivéssemos uma aula desde o jardim da infância para falar para nós que não devemos intrometer na vida afetiva dos nossos pais, que é só para a gente olhar para o pai e para a gente olhar para a mãe, não é para olhar para o casal. Quando a gente entra nessa relação, a gente, de alguma forma, está pedindo um enfraquecimento na própria vida, porque eles são grandes, são poderosos, eles cuidam da relação deles do jeito que eles conseguem, né, com as habilidades, com a inteligência, com a espiritualidade que eles têm, e nós, o correto seríamos olhar para essa relação de casal e... Opa! Ai, não acredito aqui, peraí. Deveríamos, voltei aqui, olhar para essa relação de casal e aprender com eles, mas ninguém nos ensina, né? E nós, como temos uma necessidade de pertencer, quando a gente vê uma brecha, que existe uma dor naquela relação, a gente quer entrar como salvador, né? E assim nós vamos adquirindo, ou às vezes nós somos a vítima, a mamãe é a salvadora, o papai é o vilão. Só que quando a gente vem para a relação afetiva na vida adulta, o que acontece, né? Às vezes a vítima é a pessoa mais traída, ela fica lá, né? Porque, e muitas vezes essa vítima, ela está olhando para um outro lugar no sistema familiar, numa dor na infância, que ela não consegue estar inteira na relação. Nem sempre, né? Quando existe uma traição, tá? É um comportamento que precisa ser amadurecido, não é um comportamento de quem tem uma maturidade mesmo, né? Um processo de empatia, né, de conseguir trabalhar seus sentimentos, né, porque muitas vezes entramos em uma relação com aquela segunda intenção, né, e o outro também inconscientemente percebe, mas ele está ali, né, também para poder vivenciar aquele jogo inconsciente. E o traído, muitas vezes, né, a traição começou com ele mesmo, ele não está inteiro, não está 100% naquela relação, não é algo generalizado, não vamos dizer assim, mas vamos pensar numa hipótese para onde está olhando a pessoa que está numa relação triangular e sendo vítima, né? Aí vem o vilão, que muitas vezes nós, né, culturalmente, chamamos de o traidor, né? Aquele que muitas vezes até ou está esperando o outro estar inteiro na relação, ou está fazendo para ver se o outro percebe que aquela relação está balançando, para ver se tem algo, né? E sempre buscando fora, sempre não conseguindo interiorizar e programar e se organizar para poder melhorar essa relação, né? Todos estão olhando para algum outro lugar, né? Já existem muitos motivos também de uma traição. Eu lembro de uma constelação onde a pessoa traía a esposa desde quando casaram, já tinham 25 anos de casado. E quando ele veio para a constelação, ele percebeu que ele olhava para as dores das mulheres que não foram amadas no seu sistema, que não foram olhadas com um olhar mais sedutor. E ele fazia isso com muita honra para as mulheres. Parece louco, né? Parece coisa... Mas esse inconsciente, a partir do momento que ele que aquilo incomodava ele também, ele não queria fazer aquilo. Então, a partir do momento que ele percebeu
né, que ele poderia fazer diferente, que ele estava fazendo que, né, não era para aquela mulher, né? Outro caso de constelação, esse eu participei de uma constelação onde tinha uma exclusão, né? O pai tinha excluído de uma forma muito desrespeitosa uma ex-namorada. E a partir do momento, né, que ele escorraçou essa ex-namorada e casou com a mãe dela, quando ela nasceu, ela já nasceu trazendo a dor dessa exclusão. Né? Tanto que o pai falava, você parece fulana, a mãe tinha ciúmes dela, e ela trazia, né, na relação conjugal também, a traição com muitos homens. E quando se abriu a constelação, o que ela estava, para quem ela estava olhando? Ela estava olhando para essa ex-namorada do pai. Né? A partir do momento que ela percebeu, né, que reposicionou, que deixou com esta namorada e com o pai esta questão, ela começa a olhar com mais amor para o marido, que ela falava, eu não quero fazer isso com ele, percebe? Então, tem inúmeras hipóteses do motivo de uma traição, inúmeras, que muitas vezes, como eu falei no início, está atrelado a uma lealdade familiar. Né? E que a nossa consciência muitas vezes não faz ideia do que estamos fazendo, na verdade, né? O porquê disso. E tem o Salvador, né? Que nesse triângulo aqui é a amante. Se a gente olhar, né, se a gente perguntar para os históricos das pessoas que entram, né, nessa relação conjugal, tornando essa relação triangular, pode ser aquela criança que sempre quis salvar os pais, que nunca teve a oportunidade de deixar eles resolverem aquilo sozinhos, se sentiu no dever e na capacidade de unir, né? Ou de harmonizar aquela relação, né? Sendo uma terceira pessoa ali que segura a barra de um, segura a barra de outro, né? E traz isso para a vida adulta também. E às vezes não é só na questão conjugal, às vezes são nos amigos, nas amizades que não se dão tão bem, está sempre lá intermediando, sempre lá no meio de campo, né? Trazendo novas ideias, fortalecendo, porque geralmente quando essa terceira pessoa sai da triangulação, né? Às vezes o casal se ajeita, ou eles se separam, ou eles vão cada um para um lado, né? Parece que perde força ali, muitas vezes. Sempre, eu não estou generalizando, né? E como que a gente pode pensar, então, uma triangulação saudável? Será que isso é possível? Né? Eu escrevi esses dias sobre amor à terceira vista. Será que a gente pode passar esses estágios, né, daquela paixão onde a gente está cego, depois de perceber quem é o outro na nossa vida, o que ele veio fazer na nossa vida, e aí sim tomar força para cuidar da relação? Então, esse triângulo amoroso que pode existir é quando eu me reconheço, quando eu percebo qual é o meu papel, qual é o meu mecanismo de funcionamento, né? O que é que me atrai? Às vezes eu me percebo mais no papel de vítima, às vezes mais de algoz, às vezes mais de salvadora, não é? Então, qual o lugar que me deixa confortável? Qual o lugar que me deixa angustiada? Olhar para si. Né? Depois, né, o outro também fazer a mesma coisa, olhar para ele. E você olhar para ele percebendo qual é o mecanismo de funcionamento dele, o que ele gosta, qual o papel que encaixa mais, como que vocês podem se relacionar. Eu cuido de mim, você cuida de você, e nós dois, né? Isso, nós estamos no lugar de adulto, precisamos adultecer, porque nós ficamos na criança, a gente pode ficar nesse jogo de querer salvar, de querer culpar, de querer magoar, de querer ser vítima, se colocando. Esse é um comportamento ainda, muitas vezes, da criança que não pôde. Quando eu olho para cá, gente, que eu estou com o slide aqui, estou passando também aqui no YouTube, tá? No YouTube não, estou no Zoom aqui, mas nós precisamos adultecer, olhar de um outro lugar, né? Não preciso olhar com aqueles olhos de medo de ser traída, de medo de não pertencer,
né, de olhar para os nossos pais como se eles fossem incapazes de lidar com a situação relacional deles, mesmo que eles não se relacionam mais, né? Nós gostaríamos que os pais tivessem sempre juntos, né? Tirar essa vontade da infância, né? Essa vontade de só ser cuidada, ou essa vontade só de cuidar, né? Precisa ter um equilíbrio aí do dar e receber. Se a gente não equilibra esse dar e receber também, né? Esse triângulo ele vai virar outras formas geométricas e olha, não vai ser lá tão encaixadinho assim, né? Então é necessário olhar, né? O que essa pessoa adulta, né, capaz de manter uma relação pode trazer. Então, eu cuido de mim, ele cuida dele, do jeito que ele pode, da capacidade que ele tem. Não adianta a gente querer exigir do outro aquilo que ele não pode, né? Ele é de uma família, ele, desde criança, ele não oferece muito carinho, ele não tem muitas palavras, né, mais românticas, não exigir, porque não vai violar a pessoa, né? Você também, o seu limite, o que é que você percebe que te causa angústia, que se você fizer pelo outro vai te desgastar? A gente precisa lembrar que a gente precisa oferecer para o outro algo que não o prejudique nem prejudique a você, né? Você também está nessa balança, você também precisa cuidar de você. E quando a gente sabe qual é o nosso limite, até onde a gente pode chegar, né? Talvez para o diálogo, talvez para a compreensão, talvez com um tratamento, terapia, ou algo, né? Você precisa, aí sim nós estaremos prontos para cuidar de uma relação, de um relacionamento. Se eu estou muito apegada à minha mãe, meu pai, as coisas da minha família, os meus irmãos, eu vou passar a vida inteira indisponível para uma relação. Enquanto a gente não se solta para poder, né, cuidar de nós, deixar cada um cuidar de si, né, talvez a gente terá uma dificuldade aí para estar numa relação adulta. O que vocês acham disso? Se eu estou falando algo, podem escrever aí depois também, e se vai ficar aí. E aí sim, né, nesse relacionamento, a gente deixar fluir o amor, que é um poder maior das relações, onde a gente respeita o outro. Quando a gente ama, a gente não espera muito do outro, a gente compreende também, né? A gente concorda com o jeito do outro, a gente amplia o nosso olhar, né, para essa relação, para que possamos ficar mais tranquilas, em paz, mais alegre e podendo, né, né, se misturando e se relacionando de uma forma mais leve, né? Parece fácil, né, gente? Mas não é, não. Então, essa terceira ordem do amor, que é o equilíbrio, né, precisa estar aí. Eu ofereço um pouco, né, que o outro possa me retribuir, com o tempo eu ofereço mais um pouco, e ele vai oferecendo, e assim a gente vai cuidando da relação. Lembrando, se tiver, né, alguém, se tiver algo ruim, pesado, a gente também precisa oferecer algo menor, né? Não maior, senão vira vingança, mas para que o outro perceba que existe alguém ali que vale a pena dar uma olhada e ficar bem, né? O Bert Helling falava, né? A vingança com o amor significa revidar um pouco menos, pois assim acontece o equilíbrio. Né? Se eu só perdoo o outro, e o outro vai fazendo sacanagens comigo, uma hora ele não vai mais me enxergar, e eu não vou me mostrar quem eu sou naquela relação. Né? O prazer de diminuir ou de fazer algo que desagrada pode ampliar se eu não me mostro validando o que eu mereço. Né? Então, algumas dicas aqui, né, para uma relação. Eu vejo você, né? Quando a gente fala isso, né? Eu vejo você, olhar tudo que trouxe ele até a mim, tudo que me trouxe até essa pessoa, né? Obrigada por, né, apesar de ter tido amor à primeira vista cegamente, o amor à segunda vista, de poder
ver quem sou realmente, quem o outro é realmente para mim, né? Você permanece ao meu lado e, por favor, né? Parece coisas que a gente aprende no ensino fundamental, né? Mas, por favor, né? Tenha paciência, eu estou em desenvolvimento, eu ainda não consigo estar completa, e nunca estaremos, né? Sempre aprendendo algo mais. E que ele possa falar isso para você, e como é acatar, né? E às vezes não ter aquela esperança, né, que o outro tem que ter, que ele tem que ser 100, 90%, 80% do que eu imaginei dele, das minhas expectativas, né? Beth Helling fala, se cada um for 40% do que a gente imaginou, já está de bom tamanho e a gente pode agradecer, tá? Eu agradeço quem está assistindo, quem passou por aqui, quem irá assistir. Eu deixo aqui os meus contatos, lembrando que eu estou com matrículas abertas para o curso de extensão universitária em constelação familiar, onde as pessoas se transformam e, além de poder revisitar várias áreas da vida no curso, desde o primeiro módulo até o último, de se formar, de fazer um curso sério, cheio de práticas, e ser um constelador capaz de facilitar constelações online, presencial, individual, em grupo, para as pessoas que precisam, né, aprofundar, entender um pouco mais, né, sobre as suas questões de vida. Eu agradeço. Quem quiser me seguir, estou no Instagram aí, @constelação, _Sheila, _querido. Se vocês quiserem visitar meu site, é institutosheilaquerido.com.br. Um beijo para vocês e muito obrigada. E no próximo mês vou falar sobre... Eu descobri que sou uma pessoa tóxica. O que você acha? Venha participar, dia 11, o primeiro workshop no mês de julho. Super beijo. Até mais. Super beijo e até mais.